Amém. Tenhamos ânimo e receber a palavra, né? Que o Senhor possa falar conosco. Vamos abrir então a palavra em Tiago, capítulo 1. Vamos dar continuidade com a ajuda do Senhor no que temos considerado. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 2 a 4, nesse primeiro momento. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na leitura, tá? Porque tenho ficado surpreendido pela maneira como o Espírito, colocou essa parte relacionada à aprovação, que para mim particularmente tem sido de grande ajuda em muitos sentidos. Os irmãos compreenderão um pouco mais nessa noite também. Então vamos procurar fazer uma leitura bem atenciosa. Verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade aqui reunidos juntos. Estamos felizes, Senhor, e desejosos por recolher a porção que o Senhor tem para nós hoje. Estamos felizes em estar aqui, como já bem manifestado nessa noite, que o Senhor possa encontrar corações desimpedidos, corações desobstruídos, Senhor, para a recepção da Tua palavra. E que de nossa parte possamos ir de encontro àquilo que o Senhor nos tem falado, em acolhimento, em prontidão, como já temos falado, e sejamos rápidos para ouvir, Senhor. Pai, nós desejamos entrar nas realidades da Tua palavra, Senhor. E isso só pode ser dado pelo Teu Espírito a nós. Então nós nos confiamos a Ti. Desejamos, Senhor, mais do que apenas estudar Tua palavra. Nós desejamos, Senhor, que Tu possas nos fazer entrar nas verdades, naquilo, Senhor, que Tu tens revelado a nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela porção que o Senhor já nos tem dado ao longo desses dias, Senhor. Temos podido testemunhar de Tua fidelidade, Senhor, de Tua bondade, de Tua pontualidade, Senhor. Assim tem sido sempre a Tua palavra. Então nós nos confiamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos continuar, considerando essa maravilhosa epístola. Nos dois primeiros momentos, acredito que nos dois primeiros, nós tivemos algo um pouco mais maçante, no sentido de muitas anotações, muitos pontos foram falados, colocamos paralelos, Mas, irmãos, eu vejo muito valor no que foi feito nessas primeiras reuniões, porque elas, como disse e repeti várias vezes, elas colocaram as bases para nós podermos considerar Tiago. Então, por mais que tenha sido um pouco maçante, escrever tanto às vezes, eu acredito que esse exercício foi de valor. Mas agora os irmãos perceberão uma certa diferença nesse sentido, que nós vamos estar expondo a palavra pouco a pouco, considerando aquilo que dá, naquele momento, porque assim cremos a direção do Espírito. Quando sentimos de parar em algum ponto, mesmo independente do horário, nós vamos parar ali, procurar sermos sensíveis à voz do Senhor. Em outros momentos temos tido a experiência também, às vezes o tempo prolongar um pouquinho mais, também cremos ser direção do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos ser assim sensíveis e acolher aquilo que o Senhor for nos falando a cada reunião. Então nós vimos há 2 semanas atrás que a primeira relação da aprovação deixada pelo Espírito em Tiago foi da alegria. Então a primeira relação que nós vimos, lembra que nós estamos vendo a aprovação e as suas 9 relações. Então a primeira relação que o Espírito deixa é a aprovação e a alegria. Então Tiago, ele vai nos dizer que nós devemos ter por motivo de grande alegria. Perceba, grande alegria, não apenas alegria, mas grande alegria, o passardes por várias provações. Está vendo que Tiago também não coloca apenas provações, mas várias provações?
Então, irmãos, isso para a nossa mente natural, como já disse naquele momento passado, para a nossa mente natural essas duas coisas estão muito distantes. Provações e alegria são coisas na nossa mente natural opostas. Como que nós podemos passar por provações? Como podemos passar por muitas vezes momentos difíceis? E aí lembra que nós já fizemos diferença entre aquilo que nós escolhemos e aquilo que vem do Senhor, que no caso são as provações. Então como que nós podemos passar por esses momentos tendo grande alegria? Então, irmãos, de fato, já esse início de Tiago é muito confrontador. Quando eu me deparei com essa primeira expressão que o Espírito deixou aqui relacionada à aprovação, meu coração foi muito confrontado. Porque quando pensamos em provação e alegria, irmãos, é algo confrontador perguntarmos se nós temos tido alegria por passarmos por muitas provações. Porque é assim que nós devemos ler a palavra, não é? Recebermos o que está sendo falado pelo Espírito. Então, irmãos, Tiago, ele está colocando provações como algo positivo nas nossas vidas. Não perca isso, porque isso é a base inicial que Tiago coloca nessa epístola. Ele está colocando a provação como algo positivo nas nossas vidas. Então nós vimos, ainda relembrando rapidamente, alguns versos da epístola aos Filipenses, e nós vimos então que a alegria ali é o pano de fundo dessa epístola. E quando nós olhamos, irmãos, os detalhes de Filipenses, nós ficamos então impressionados ao sabermos que o pano de fundo dessa carta, dessa epístola, é a alegria. Porque Paulo, ele está ali aprisionado, sofrendo pelo testemunho do Senhor. E é o pano de fundo dessa situação, vamos colocar assim, difícil, né? É a alegria. Então, muito confronta também a nós. Em situações adversas, será que temos tido alegria? Lembro que certa vez ouvi, acredito que seja o irmão Otmani, escreveram para ele estava aprisionado. Os irmãos sabem que os últimos anos da vida dele foi aprisionado, sofrendo pelo testemunho do Senhor. E então perguntaram para ele como ele estava, né? E ele respondeu com uma pequena frase assim: conservo a minha alegria. E a alegria ele colocou com letra maiúscula, porque a alegria é uma pessoa. Então nós vamos ver algo também disso nessa noite. Então, irmãos, quando nós pensamos nessa epístola aos Filipenses, é outro aspecto que nos confronta muito, porque a nossa alegria ainda, falando nossa no sentido de nos confrontar, ela muitas vezes ainda está no âmbito dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas emoções. E quando de alguma maneira alguma dessas faculdades são mexidas pelo trabalhar do Senhor, justamente disso fala as provações, porque o sentido da provação é aquele purificar, lembra? Aproximar o fogo purificador para tirar as impurezas da prata, até que então o rosto do depurador possa ser visto na prata. Então veja, irmãos, que a nossa alegria muitas vezes ainda está nesse âmbito ainda. E veja que é um âmbito muito incerto, muito volátil. Por isso que muitas vezes nós passamos por tantas volatilidades na nossa vida cristã, porque ainda está aí nessa área. E se alguma coisa nesse âmbito aí é tocado, então nós perdemos a alegria. Porque nós não conseguimos ver ainda, de acordo com a palavra, o que é alegria. Compreende, irmãos? E nós vamos ser ajudados um pouco mais, então, com a ajuda do Senhor. Então nós vimos ainda Filipenses capítulo 1, verso 29. Isso ainda nós já vimos, irmãos, não precisa anotar não. E lá Paulo vai dizer assim, que nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Então, graça para padecer e graça também para crer. Irmãos, é outro verso impressionante. Somente o Espírito Santo poderia escrever algo assim através de um vaso desimpedido do fluir do Espírito como Paulo, né? E depois nós vimos então Filipenses 4, de 10 a 13, também já vimos no último momento, onde Paulo vai nos contar então a sua experiência, né? É disso que fala a epístola aos Filipenses, a experiência cristã normal. Paulo está contando a experiência dele, a vida cristã dele normal. E ele vai dizer então que ele aprendeu. Então veja que é um aprendizado. Não se engane que nós não podemos tomar essas palavras como se fossem nossas. Todos nós estamos na escola de Cristo, e o Senhor deseja reproduzir a mesma coisa em nós. Por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós. Louvado seja o Senhor. Mas ainda, irmãos, nós estamos aprendendo. Paulo mesmo está dizendo, ele aprendeu.
lembra? É um aprendizado, é uma escola, onde todos nós somos matriculados o tempo todo, como diz um irmão, 24 horas por dia. Então tudo que acontece na nossa vida, como já falávamos, não tem nada que é ocasional, irmãos. Você percebe? Não tem nada ocasional, não existe sorte na nossa vida. Nada é ocasional. Então o Senhor está trabalhando nossas vidas. Então Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê, irmãos? Porque a alegria de Paulo não era circunstancial. Ela não estava baseada nas circunstâncias ao seu redor. Afinal de contas, ele estava aprisionado quando ele escreveu Filipenses. Mas ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele aprendeu justamente o que nós iniciamos falando, que a sua alegria é uma pessoa, e nem mesmo um sentimento, é uma pessoa. Porque se estiver no âmbito dos sentimentos, da vontade, das emoções, tudo isso, irmãos, é muito incerto, muito inseguro. Agora, se a nossa alegria é uma pessoa, ali é intocável. A nossa alegria é permanente, independente das circunstâncias que nos cercam. Assim foi com o apóstolo Paulo. E então, irmãos, ele aprendeu, como disse no último momento, que em Cristo o seu recurso era inesgotável e o seu sossego imperturbável. Agora, irmãos, quanto ainda nós, nas nossas vidas, temos tido tanta perturbação? Será que isso é verdade apenas com relação a mim? Quanta perturbação, quanta inquietação ainda temos? Porque ainda nós não aprendemos que a nossa alegria é uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a nossa alegria é certa quando nós entendemos pela fé, e aí está uma revelação, por isso que é só o Espírito que pode ministrar isso a todos nós, quando nós entendemos que a nossa alegria é uma pessoa. Então nós saímos dessa incerteza e pisamos em um terreno firme, seguro para as nossas almas, onde não precisamos ficar para lá e para cá, sacudidos e agitados. Nós podemos ir seguros em Cristo e ali então nos mantermos. E além disso, irmãos, obviamente outras coisas foram ditas, contamos algumas experiências, mas de modo geral foi isso. Mas, irmãos, eu disse que nós entraríamos então no assunto da perseverança hoje, mas desde aquele momento o Senhor começou a gerar algo no meu coração. Eu tinha tido essa primeira relação, tinha tido ela como encerrada, mas o Espírito começou a ministrar ainda de que eu precisava me manter um pouco mais nessa primeira relação, Então, eu comecei a meditar e pedindo ao Senhor ajuda, se ainda faltava algo no sentido que pudesse nos ajudar relacionado a esse assunto da alegria. E o Senhor, creio que me deu algumas coisas para compartilhar com os irmãos, que vai aproximar para nós, vai nos ajudar a compreender como podemos ter alegria em meio às provações. Porque nós falamos que a alegria é uma pessoa, colocamos esses fundamentos gerais, mas será que a palavra deixa algo para nós que possa nos ajudar a compreender como nós podemos ter alegria em meio às provações? Então comecei a meditar nisso diante do Senhor, e eu gostaria de colocar algumas coisas. Então a primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos é que Tiago, no seu próprio contexto, vai nos ajudar a dar substância para a nossa alegria. Ou seja, ele vai nos mostrar por que nós devemos ter alegria ao passar por várias provações. Então eu gostaria que os irmãos olhassem para o verso aí, junto comigo. Nós vamos ler aí essa primeira parte do verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora preste atenção aí, o que está escrito no verso 3? Sabendo. Está vendo? Então há algo que nós precisamos saber, que vai dar substância para a nossa alegria. Sabendo que a provação da vossa fé, preste atenção agora, uma vez confirmada, faz o quê? Produz perseverança. Então deixa de lado por enquanto o assunto da perseverança, e pense comigo nessa expressão que aparece aí, sabendo, no verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, e para aí, produz. Está vendo essa palavra produz aí? Ela tem muito significado. Depois nós vamos entrar nessa sentença, nessa expressão, uma vez confirmado, mas eu queria que os irmãos focassem nessa palavra, produz aí.
Então nós precisamos compreender, para que possamos ter alegria em meio às provações, que a provação ela é produtiva. Conseguiu perceber, irmãos? Ou seja, ela vem do Senhor e ela tem uma intenção de produzir algo nas nossas vidas. Quando nós compreendemos isso, quando a nossa mente é renovada e nós compreendemos isso, então nós podemos ter alegria quando o Senhor começa a dispensar suas provações nas nossas vidas. Porque as provações, elas são produtivas, elas desejam produzir algo nas nossas vidas. Não poderia ser diferente, né, irmãos? Os tratos do Senhor para conosco sempre é positivo. Por isso que quando nós passamos por momentos difíceis, né, o Senhor não está fazendo aquilo dali simplesmente para colocar o dedo na nossa ferida. Como nós vimos em Jó, ele tem um alvo definido ao tratar conosco. Então a aprovação, assim como nós vimos em Jó, levou ele lá naquele final, agora sei, né? Lá no capítulo 42, a provação ela tem um caráter produtivo. Ela deseja atingir algo nas nossas vidas, que foi como nós vimos na experiência de Jó. Então, irmãos, quando nós olhamos para Jó, por exemplo, e aqui entra essa expressão uma vez confirmada, nós vamos entender que a provação por si mesma, traga a mente cativa, a provação por si mesma, no que concerne a ela atingir o que deseja nas nossas vidas, ela é, vamos assim dizer, nula, certo? Ela é, como posso dizer, ela é essa expressão mesmo, ela é nula em si mesma. Agora, quando confirmada, está vendo essa expressão? Uma vez confirmada, então a aprovação vem da parte do Senhor. O que ela precisa fazer, ser feita? Ser confirmada, ela precisa obter uma resposta adequada para que então ela produza perseverança. Você está percebendo? Então as provações vêm da parte do Senhor. Nós podemos ser aprovados ou reprovados. Jó vai nos mostrar como não reagir diante das provações. Só você ir no capítulo 3 de Jó, e lá vai nos mostrar que Jó começa com vários porquês. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Né? Ele vai 6 porquês no capítulo 3 de Jó. Então vai nos mostrar como não reagir diante das provações. Já Tiago vai nos mostrar como reagir positivamente diante das provações, sendo pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então vamos construir o quadro. Quando as provações vêm da parte do Senhor até nós, Ele deseja obter uma confirmação, elas desejam obter uma confirmação. Qual seria essa confirmação à luz de Tiago? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então nós temos a aprovação aí, quando respondida assim, ela está confirmada. Tendo sido confirmada, e perceba que isso toca a nossa responsabilidade, ela produz perseverança. Não é maravilhoso, irmãos? Então, essa é a substância da nossa alegria em meio às provações. Porque as provações, do que concerne a parte do Senhor, ao serem enviadas para nós, elas desejam produzir algo em nós. Mas quando chega até nós, elas precisam de uma confirmação, de uma resposta adequada, para que então esse produzir que está no coração do Senhor possa ser real na nossa experiência. Então percebam, irmãos, como que Tiago começa. Lembra que Tiago, ele tem uma linha de provação, maturidade e reino. Começa aqui na provação. É a aprovação confirmada que nos conduz à maturidade. E consequentemente nós tratamos o assunto do reino. Percebe como esse início de Tiago é muito importante? Porque se nós não compreendemos isso e não respondemos às provações do Senhor, como haverá avanço nas nossas vidas? Por isso que o Espírito Santo foi tão preciso, irmãos. E nisso eu fico impressionado ao ler Tiago, ao ter começado Tiago falando de alegria, irmãos. A primeira nota do Espírito aqui foi alegria. Porque se nós falhamos em compreender, ou seja, se nós não temos alegria em meio às provações, não haverá resposta adequada e, consequentemente, as provações não vão produzir nada em nós. Então pegue esse pano de fundo. A nota principal aí, inicial, é alegria em meio às provações, irmãos. Não perca isso, porque senão nós não podemos tocar nos outros pontos adequadamente. Então, irmãos, se
se a nossa primeira relação com a aprovação não for alegria, então não haverá o resultado seguinte nas nossas vidas. Ela não poderá produzir frutos, e aqui eu não queria colocar através de nós, frutos em nós. E é muito interessante também porque nós temos muita distorção a respeito da epístola de Tiago. E Tiago aqui ele começa tratando não de obras feitas através de nós, por meio de nós, mas aquilo que é feito em nós. Você percebeu isso no início de Tiago? Às vezes nós achamos que Tiago está só falando de boas obras, aquilo que fazemos para os outros, boas ações e tudo mais, nossa mente fica aí. Mas Tiago começa com o trabalhar do Senhor em nós. Porque se o Senhor não puder trabalhar em nós, Ele não poderá trabalhar através de nós. Então toda a obra genuína do Espírito Santo começa em nós. E a partir daí há um fluir da vida de Cristo através de nós. Você compreendeu, irmãos? Nós não estamos descartando as obras que são feitas sob a direção do Espírito aos outros. Mas nós estamos dizendo que não pode haver essa inversão, porque o Espírito não inverte. Ele começa Tiago falando daquilo que é feito em nós. E nós vamos ver um pouco mais disso ainda. Então, irmãos, como que nós podemos, respondendo então essa primeira colocação que eu queria fazer, como podemos ter grande alegria em meio às várias provações? Tiago nos responde: sabendo que a provação, uma vez confirmada, é produtiva nas nossas vidas. Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, porque eu não dei a devida ênfase. E o Espírito começou desde aquele dia, gerar essa carga para compartilhar com os irmãos. Agora, eu já falei a respeito disso, mas eu gostaria de colocar esse detalhe agora com um texto também, e nós seguimos em mais uma colocação aqui que também não foi feita no último momento. Então, irmãos, eu também comecei a meditar a respeito desse assunto da alegria, pedindo ao Senhor, tem algo mais, traz para mais próximo de nós, nos ajude, né? Às vezes nós temos dificuldade no falar e também no ouvir, né? Temos nossas limitações, né, irmãos? Então fui pedindo ao Senhor para facilitar no que concerne a linguagem nossa e o nosso ouvir também, esse assunto da alegria um pouco mais para nós. E então o Senhor me despertou a olhar essa palavra alegria no original, e eu fui fazer essa consulta. E ao consultar lá, eu vi que essa palavra no original é chara, C-H-A-R-A, chara, assim que se escreve mesmo. E aí o Senhor me trouxe assim: vá procurar onde está a primeira menção dessa palavra. Então os irmãos sabem que a primeira menção nas Escrituras é um princípio de interpretação muito seguro, muito firme, porque com base naquela primeira menção, então, de uma verdade, de uma ideia, é com base naquela primeira que todas as outras vezes onde há a ocorrência daquela palavra, o Senhor então vai apenas desenvolver essa primeira ideia. Os irmãos entenderam? Alegria aparece num determinado verso. A partir dali, as outras vezes que ela aparecer, é um acréscimo em luz àquilo que já apareceu na primeira vez. É um progresso de revelação mantendo a base que apareceu na primeira vez. Então nós temos um terreno firme para pisar quando nós procuramos a primeira menção de algo nas Escrituras. Então eu fui procurar ver aonde está essa primeira menção e me deparei com Mateus capítulo 2. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo lá. Quando nós olhamos rapidamente, apenas para ver o contexto, quando nós olhamos o capítulo 1, nós vemos aí a genealogia do Senhor, tendo como base então esse verso primeiro aí, né, que é a chave para abrir o Evangelho de Mateus, né? Ele é o filho de Davi e filho de Abraão. Então essas duas expressões, filho de Davi, filho de Abraão, abrem todo o Evangelho de Mateus, mas não vamos colocar detalhes a respeito disso. E depois então dessa genealogia que vai até o verso 17, nós temos o que aí no verso 18? O fato do nascimento do nosso Senhor, certo? Aquele que é o rei prometido, então veio, cumprindo tudo aquilo que os profetas profetizaram olhando para frente.
O Cristo virá, aquele que é o rei, segundo o coração de Deus, onde Davi era apenas um tipo, e todo o Antigo Testamento apontava para ele. Após 400 anos de silêncio, entre Malaquias e Mateus, nós temos então o nascimento do nosso Senhor, a encarnação do Verbo. Depois no capítulo 2, e aí eu gostaria que os irmãos redobrassem a atenção, que é onde nós vamos ter a ocorrência da palavra, nós temos uma cena aqui maravilhosa e também muito conhecida por nós. Nós temos a visita dos magos que então vieram do Oriente para ver o Senhor. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, e eu gostaria de colocar um detalhe aqui. Aonde aparece na nossa Bíblia aí, magos, está vendo? Magos, verso 1 aparece, no título também aparece, magos. Quando você estuda com detalhes esses magos, os irmãos verão que o mais provável é que, na verdade, eles eram sacerdotes que dedicavam as suas vidas à astrologia. Ou seja, eles dedicavam a ver os astros à luz das Escrituras. Isso é um detalhe tão lindo, irmãos, para vocês entenderem essa relação com a estrela aí que veio do Oriente. Então, vá guardando isso. Então, depois os irmãos podem anotar aí, como referência a respeito desse detalhe que eu coloquei, Números, capítulo 24, verso 17. Depois os irmãos leiam lá, você vai entender um pouco melhor essa relação com a estrela no Oriente aí que os magos viram. Então a história vai se desenrolar, irmãos, e esses magos vão atrás do Senhor porque desejam vê-lo, e essa estrela está guiando eles. Você lembra de tudo isso? E então chegamos aos versos 9 a 12, e aí que nós vamos nos deter por hora. Olhem comigo, irmãos, capítulo 2 de Mateus, verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela, esse caso que eu acabei de contar para os irmãos, que viram no Oriente, os precedia, até que, chegando, olha essa expressão, parou sobre onde estava o menino. Então a estrela que estava guiando eles, parou por onde estava o menino. Verso 10, e vendo eles a estrela, que havia parado sobre o menino, alegraram-se. Aí é a primeira menção da palavra chara. Está vendo? No versículo 10, alegraram-se. Essa é a primeira ocorrência dessa palavra, a mesma que Tiago usa lá. A mesma que Tiago usa no capítulo 1 lá, verso 2 e 3, é a mesma palavra que aparece aqui, alegraram-se. Com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho até a sua terra. Por outro caminho à sua terra. Então, irmãos, por que eu fiz questão de tomar nota dessa primeira menção da palavra alegria? Porque, irmãos, a primeira menção dessa palavra, que é a mesma que Tiago usa aqui, está relacionado com uma pessoa. Então coloca para nós isso que nós procuramos colocar aqui como um princípio, que a nossa alegria não é um sentimento, ela é uma pessoa, agora colocado pela primeira menção da palavra alegria nas Escrituras. Quando a estrela pousa sobre o menino, por sobre o menino, então eles se alegram. E a palavra que é usada aqui é chara, a mesma que Tiago usa. Então, irmãos, como podemos conservar nossa alegria em meio às provações? É quando nós entendemos pela fé que a nossa alegria é uma pessoa. Esse é o princípio colocado aqui nesse capítulo 2 de Mateus. Então, irmãos, esse é o segredo para nós termos alegria em meio às várias provações. O segredo é que a nossa alegria é uma pessoa. Agora, irmãos, gostaria de trazer isso para os irmãos entenderem. Agora nós podemos entender melhor o que Paulo tinha em seu coração quando escreveu Filipenses. Compreende, irmãos? Paulo sabia que a sua alegria não era dependente das circunstâncias, nem estava no âmbito das faculdades da sua alma, que a nossa alma é mexida, então temos ou não temos alegria, não é um sentimento, irmãos. A nossa alegria é uma pessoa, e sendo uma pessoa, a nossa alegria é intocável, ela não sofre variações e ela nem é perturbada pelas circunstâncias.
a nossa alegria, o nosso Senhor Jesus. E agora sim, vamos para a segunda relação. Vou procurar não me estender muito, apenas colocar algumas coisas. Voltemos a Tiago, então. A segunda relação, então, que nós vamos colocar é provação e perseverança. Versículos 3 e 4. Vou apenas colocar, então, a base, procurar considerarmos algumas coisas. Se o Senhor desejar, nós estendemos, ou não também, esse assunto para um próximo reunião. Olha o que diz versículos 3 e 4. Nós já lemos, nós vamos ler novamente. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, veja que então Tiago está ligando o que ele acabou de dizer e dando ali uma conclusão para nós. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, após fazer essa relação da aprovação com a alegria, Tiago vai começar a nos dar os motivos pelos quais nós devemos receber as provações com alegria. Já coloquei aquela base porque ela é produtiva, Mas então agora, sendo mais específico, a aprovação da vossa fé, quando confirmada, ela produz perseverança. Então, irmãos, se a nossa reação aos tratos do Senhor na nossa vida for correta, ela produzirá em nós perseverança. E sabe o que significa perseverança, irmãos? Perseverança, entre algumas outras coisas, significa, vou colocar 3 coisas para os irmãos pensarem. Primeiro, constância indesviável. Então, a aprovação, quando recebida com alegria e confirmada, ela produz perseverança. A perseverança é o quê? A perseverança fala de constância indesviável, fala de estabilidade espiritual, e fala de tolerância. Constância indesviável, estabilidade espiritual e tolerância. Irmãos, quando nós olhamos no contexto geral, será que essas características não são necessárias no nosso tempo? Acho tão pontual, irmãos, o Senhor ter começado a falar conosco em Tiago, nesse ponto, porque nós estamos vivendo dias opostos a essas marcas que acabamos de falar. Opostos a essas marcas. Então, vamos continuar construindo algo. Para nós avançarmos, então, em maturidade, irmãos, nós precisamos receber as provações com alegria e reagirmos a ela de maneira adequada. Caso contrário, ela não produzirá efeitos em nós. E aí está, irmãos, a resposta. Por que muitas vezes as nossas vidas não avançam? Não crescem, espiritualmente falando, porque nós não recebemos as provações com alegria, e elas não são confirmadas, não são respondidas de maneira adequada, então não há avanço. As provações vêm, o Senhor não obtém a resposta que deseja, então não há avanço nas nossas vidas. Compreende por que muitas vezes nossas vidas são infrutíferas, irmãos? Aqui está a resposta deixada pelo Espírito. Então, irmãos, como nós já ouvimos em outros momentos, mas eu vou repetir isso, geralmente nas Escrituras, o termo perseverança, ele é um termo usado com relação às coisas ou às circunstâncias, Perseverança, ligando então a coisas e circunstâncias. E o termo paciência, que são termos que geralmente eles se relacionam, perseverança e paciência. Então, perseverança está ligado a coisas e circunstâncias. Já paciência, geralmente nas Escrituras, é usado com relação a pessoas. Então, com relação às coisas e circunstâncias, nós devemos ter perseverança. Com relação a pessoas, nós devemos ter paciência. Geralmente assim nos é apresentado, e nós vamos entender um pouco mais disso também. Então, Tiago vai nos dizer logo depois que se a perseverança tiver ação completa, o resultado é que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E o que isso significa, irmãos? O que Tiago quis dizer com isso?
com essa expressão final do verso 4 aí. Irmãos, significa que se nós mantivermos uma constância indesviável, preste atenção, com relação ao que o Senhor nos tem falado, constância indesviável com relação ao que o Senhor nos tem falado, e com relação também aos seus tratos conosco, o resultado nas nossas vidas é que Cristo será formado em nós. Amém. Irmãos, parece didático o que eu estou falando. Ore diante do Senhor com essa porção. É isso que Tiago está dizendo. Se nós mantivermos uma constância indesviável, se nós tivermos estabilidade, constância, tolerância, paciência, tudo isso está embutido aí. O resultado é o caráter de Cristo formado em nós. Mas então, irmãos, eu gostaria de colocar um detalhe aqui, muito precioso. E aqui peço novamente que redobrem a atenção. Eu queria que os irmãos percebessem a ordem que o Espírito colocou aqui. Olha como que ele diz aí. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então você percebeu o que está escrito aí, irmãos? O Espírito está nos mostrando que a perseverança é um subproduto de respondermos corretamente às provações. Geralmente na nossa cabeça nós achamos que a perseverança vem primeiro. Você já parou para pensar nisso? Nós falamos, não, temos que perseverar que o Senhor... Não. O Espírito coloca primeiro a nossa relação com as provações. E a partir daí, a perseverança será produzida. Eu não sei o que isso significa para os irmãos. Para mim, isso significa muito. Porque a perseverança sai do âmbito de uma mera atitude, que já é muito importante, ter atitude em direção àquilo que o Senhor tem falado, e vai para o âmbito de ser um resultado. Compreende? Quanto mais respondemos às provações, mais perseverança temos. Você já observou essa leitura? Ou você passou despercebido por isso? Quanto mais reagimos corretamente às provações, mais perseverança temos. Sabe o que significa nessa etapa que nós estamos vivendo, a etapa final da obra do Senhor? Significa muito. Significa muito, irmãos. Tenhamos constância indesviável aquilo que o Senhor tem falado. Recebamos com alegria as provações. Respondamos corretamente a ela. A perseverança é uma consequência. Louvado seja o Senhor. Você precisa meditar nisso, e eu também, irmãos. Então, às vezes, irmãos, nós achamos que a perseverança vem primeiro, mas o Senhor coloca então como resultado de reagirmos corretamente diante das provações. Então, quando nós reagimos corretamente, o resultado na nossa vida é constância, estabilidade e tolerância. Constância, estabilidade e tolerância. Quando nós olhamos para o contexto geral de igreja, irmãos, o que nós encontramos? O oposto disso: inconstância, instabilidade e intolerância. Só você colocar um in na frente de cada palavra dessa, que é o que você vai encontrar. A pergunta é: será que de alguma maneira isso também não está no nosso meio? O Espírito está nos mostrando qual é a chave para estabilidade, constância e tolerância serem formadas em nós. O que são essas marcas, irmãos, que eu estou falando? Isso é o caráter de Cristo, que é formado em nós. Compreende o que eu estou querendo dizer? Os irmãos estão conseguindo trazer a linha de raciocínio? Está claro para os irmãos? Então veja que o Espírito deixou um passo a passo. É isso que me impressiona na palavra, irmãos. Conversava com o irmão Eliezer, que nós estamos considerando notas do Pentateuco, né, um precioso escrito do irmão ali. O irmão Eliezer tem trazido algumas coisas para os irmãos. Irmãos, eu particularmente, e ele também compartilhou isso comigo, a gente tem ficado maravilhado como que a palavra de Deus é rica. E às vezes a gente passa tão apressado por ela que não percebemos esses detalhes, né? Porque queremos apenas anotar e tal. Não vou citar o irmão, mas me gerou muita alegria que nessa semana eu recebi uma mensagem de um irmão que construiu uma linha
do tempo a respeito das ministrações de Tiago. E vi que o Senhor tem podido alcançar algo no nosso meio. E eu creio que tem sido real para nós, irmãos. E eu valorizo não só o que nós estamos recebendo em Tiago, como no eterno propósito, como nas jornadas. Nós precisamos valorizar isso. E crer que o Senhor tem nos dado uma palavra pontual. Então esse irmão, essa linha que eu estou construindo com os irmãos aqui, esse irmão fez em outras palavras. Então veja que o Espírito já vai ministrando ao corpo, Então, quando nós vamos a um outro texto, porque nós achamos que essa ordem só aparece aqui em Tiago, Nós vamos falar assim, não, essa é uma ordem específica de Tiago. Tiago que colocou a perseverança como sendo um produto, então, de recebermos com alegria as provações e ela ser confirmada na nossa vida. Mas, irmãos, há um outro texto que vai colocar a perseverança no mesmo lugar. E nós vamos a ele. Romanos capítulo 5. Há muitas outras coisas, muitos outros textos que poderiam ser acrescidos, Esse assunto da perseverança é um assunto muito enfático no Novo Testamento. Nós estamos procurando colocar algumas coisas inicialmente, Também não sei se irei me deter muito nele. Então vamos ler Romanos capítulo 5, desde o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora, verso 3, olha o que diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Para aí um pouquinho, não continua a leitura não. Foca aqui um pouquinho. A palavra que aparece aqui, no original, ela é diferente. A palavra que aparece aqui, no original, eu havia anotado aqui, mas fui falando, irmãos, nem sei aonde que apareceu, que ela aparece. Mas ela é uma outra palavra no original, quando os irmãos consultam. Então, provações e tribulações no original são diferentes, mas elas estão relacionadas. Tribulação fala, em essência, eu não sei onde anotei, mas eu me recordo. Fala em essência, então do ato de prensar, certo? Fala desse trabalho de prensar que acontece nas nossas vidas. Então está relacionado com a provação, apesar de não ser a mesma coisa. Agora, olha o que vai impressionar os irmãos agora. Olha o que diz. Gloriamos nas próprias tribulações. Qual que é a próxima palavra que aparece aí? O que aparece em Tiago? Não é a mesma palavra, irmãos? Então vamos continuar. Sabendo que a tribulação... O que aparece aí? Não é a mesma palavra de Tiago? Produz perseverança. Está vendo a ordem colocada pelo Espírito? A perseverança não veio primeiro. Ela veio como um subproduto da tribulação. A tribulação produz perseverança. E vamos apenas continuar para terminar aqui o raciocínio. E a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu encontrei aqui a palavra, irmãos. No original, tribulação, lá provação é chara, lembra? Não, alegria é chara. Aqui, tribulação é tilpsis. É uma palavra um pouquinho mais difícil, depois, se os irmãos desejarem, eu posso mandar. Mas agora, olha os significados dela. Veja que está relacionado com provação. Provação fala daquela depuração. Agora, olha o que fala tribulação. Fala de um ato de prensar, fala de pressão, fala de aflição, fala de angústia e ainda fala de outras coisas mais, se os irmãos consultarem no original. Então, irmãos, agora os irmãos estão entendendo por que muitas vezes essas marcas do caráter de Cristo não são reais em nós? Os irmãos estão entendendo agora? É porque as provações vêm e elas não recebem a confirmação da nossa parte. E como resultado ou como consequência, não há perseverança. Quando nós olhamos para o lado, irmãos, ou até mesmo para nós, e precisamos meditar diante do Senhor com relação a isso, por que tem havido tanta desistência no nosso tempo? Perseverança tem sido algo tão difícil. É porque o Senhor tem trazido suas provações e não tem obtido a resposta adequada. Talvez até mesmo no que concerne a nossa história aqui,
nesses 8 anos, mais de 8 anos que temos aqui, talvez isso seja real para alguns que talvez não estão mais entre nós. As provações vêm, não recebe uma resposta adequada, como consequência não há perseverança. Ficou claro, irmãos, essa ordem deixada pelo Espírito? Então, irmãos, esse é o motivo então de tanta inconstância, tanta instabilidade, tanta intolerância. Intolerância porque nós achamos que a mudança tem que acontecer do dia para a noite. Irmãos, o trabalho do Senhor leva tempo. Perseverança sempre traz a ideia consigo de tempo. Tiago vai falar de uma ação completa. Em outras passagens vai aparecer a perseverança até o fim. Sempre tem o fator tempo junto. Isso é real tanto nas nossas vidas, no trabalhar do Senhor conosco, quanto também com os nossos irmãos. E às vezes somos tão intolerantes. E aqui não estou falando de intolerância no sentido do pecado, porque nós devemos sim nos ajudar e na luz do Senhor sermos revisitados por sua luz. Estou falando de intolerância, de descarte, irmãos. Sabe, eu não vou permanecer, não quero esse irmão junto comigo, ou eu não vou ficar com esse irmão. Intolerância. Estou trazendo um sentido prático para nós. E isso tem acontecido no nosso tempo. Instabilidade. Nós podemos aplicar aqui de uma maneira bem prática, como tem sido uma ênfase nossa. Instabilidade nas reuniões. É marca de infantilidade espiritual. Me perdoe usar essas palavras, mas irmãos, é assim que a palavra nos confronta. Essas são marcas de infantilidade espiritual, inconstância, instabilidade. E nossas vidas precisam ser revistas diante do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos, eu não vou seguir para não me estender muito, que nós possamos responder ao Senhor. Nós temos falado tanto de sermos rápidos em ouvir. Nós temos falado tanto, irmãos, para acolhermos a palavra com prontidão, com mansidão. Porque se não tiver isso, esse é o estágio inicial. O trabalho do Senhor não vai continuar nas nossas vidas. Sem essa resposta, sem esse estágio inicial, não há avanço do trabalhar do Senhor em nós. E olha o perigo que nós corremos. Nós podemos estar aqui, nós podemos estar rodeados de palavra, nós podemos estar recebendo muita coisa, nosso caderno cheio de anotação, e nada de avanço nas nossas vidas. Porque não é só sobre o quanto nós sabemos, irmãos, é o quanto nós temos obedecido ao Senhor, respondido a Ele, sendo fiéis à luz que Ele nos tem dado. Então, ao falar sobre isso, obviamente que eu me coloco junto com os irmãos. O primeiro a ser confrontado nisso que estou trazendo sou eu mesmo, irmãos. Sou eu mesmo. Então, que os irmãos possam depois, se desejarem, retomem novamente esse áudio e ouça isso diante do Senhor e olhe o contexto geral para os irmãos ver se não é de fato isso que está acontecendo no nosso tempo. Os irmãos vão ver que isso é uma palavra presente para nós. Eu queria só considerar rapidamente, primeiro, me lembrei muito do alforje de Paulo, né? Cheio de sofrimento, ou cheio de alegria. É a mesma coisa. Depois eu lembrei dele mesmo escrevendo aos Tessalonicenses, onde ele vai dizer assim, eu vou ler tentando interpretar as colocações. Regozijai-vos sempre, vocês já vão lembrar do texto. Orai sem cessar, ou seja, mantenha um relacionamento com o Senhor. Em tudo dai graças, porque não há acasos na vida dos filhos, porque tudo para os filhos de Deus é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, é o que você está falando, não recalcitre contra as provações. Não despreze o falar fresco e pontual das profecias. Use de discernimento quando receber o falar fresco do Senhor. Retende o que é bom. E afaste-se de qualquer forma de aparência ou coisas sem conteúdos. Traduz muito bem tudo que foi falado, né? Então,
Veja que eu não estou tirando em nada o valor de falarmos irmão, persevera, não estou tirando em nada isso. Mas a nossa mente precisa compreender que a perseverança é um resultado de estarmos respondendo ao Senhor. Se você estiver respondendo ao que o Senhor está falando com você, meu irmão, minha irmã, você terá marcas de estabilidade, de constância. E o Senhor precisa tanto de cooperadores assim. Isso está faltando no nosso tempo. Que o Senhor nos ajude e possamos levar tudo isso diante dele. Vamos orar então e assim encerramos. Pai, nós te louvamos por tua palavra, sempre pontual, Senhor. Por o nosso eu, Senhor, sempre será confrontador. Sempre será, Senhor. Mas nós te louvamos pelo teu confronto, Senhor. Sempre que o Senhor vem com sua palavra e confronta-nos assim, consola-nos, exorta-nos, admoesta-nos, o Senhor tem um objetivo definido. Então, Senhor, nós te agradecemos por tua visitação nesta noite através da tua palavra e pedimos ao Senhor que possa refrescar essas palavras ao longo desses próximos dias, Senhor. Que possamos, Senhor, responder com alegria ao que o Senhor nos tem falado, porque se assim for, nós nos manteremos perseverantes contigo e pacientes também uns com os outros, Senhor. Nos ajude, Senhor, forme teu caráter em nós, apressa-te a realizar tua obra em nós, Senhor. Obrigado por estar abrindo essa epístola de Tiago para nós, Senhor. Tão preciosa quando nós agora juntos aqui, Senhor, porque sempre será assim, é junto com todos os santos, temos recebido uma luz, Senhor, diferente que recebemos já em outros momentos. E aqui não estamos desprezando o que recebemos em outro momento, Senhor, o teu falar, mas nós estamos te louvando pelo que estamos recebendo agora, Senhor. Então, muito obrigado por isso. Que o Senhor possa nos fazer avançar na compreensão dessa epístola. Eu creio que há de nos ajudar muito, Senhor. Eu creio que é uma palavra pontual para nós, assim como tem sido os outros momentos do compartilhar da tua palavra. Senhor, por fim, eu termino pedindo que tu possas manter o ministério da palavra forte nesse lugar, Senhor. Porque se tua palavra for fechada, aí está a falência dessa assembleia. Então nós te pedimos, Senhor, que mantenha firme o ministério da palavra, que sempre tenha em nosso meio Bíblia aberta, revelação vinda dos céus para todos nós, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.